Olá, senhoras e senhores! Você que me acompanha nesse canal há mais tempo, tava com saudade dessa iniciação? De olá, senhoras e senhores? É porque a vida tá muito rápida e a gente precisa fazer as coisas correndo, porque ninguém tem paciência já pra ver vídeo. Mas eu gosto muito do meu saludo e hoje eu vou começar esse vídeo assim. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar sobre nacionalidade espanhola por residência. Você sabe, e se não sabe eu vou te contar agora, que não é a mesma coisa ser nato que ser naturalizado. A nacionalidade espanhola por residência é uma espécie de naturalização. Então, antes de começar esse vídeo, que eu vou te contar todos os requisitos para você adquirir a nacionalidade espanhola, você ter o tão sonhado passaporte espanhol, eu quero deixar bem claro que a Constituição brasileira ainda não foi modificada. E isso significa que existe lá um artigo na nossa Constituição que diz que aquela pessoa que adquirir a nacionalidade espanhola por livre e espontânea vontade por um meio de uma naturalização, que é o caso da nacionalidade por residência, estará sujeito a perder a nacionalidade brasileira se assim o Ministério Público estimar. Até hoje a gente tem pouquíssimos casos disso que aconteceu. Eu, Amanda, sou um exemplo de que eu tenho uma dupla nacionalidade, conheço outras milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas que também têm, vários clientes do estúdio e não há nenhum problema. Mas é importante você saber que a PEC que modifica esse artigo da Constituição ainda não está aprovado. Em todo caso, vale a pena ter o passaporte espanhol, é relativamente simples e eu vou te contar os requisitos que você precisa cumprir para poder adquiri-la. Primeiro requisito necessário, indispensável e negociável. Você precisa residir na Espanha de maneira legal. O próprio nome já diz, é uma naturalização por tempo de residência. Então você precisa residir na Espanha. E essa residência precisa ser juridicamente legal. É dizer, eu preciso que você esteja fisicamente na Espanha, mas que o seu status migratório seja regular. Você precisa obrigatoriamente ter algum tipo de autorização de residência. Não serve ficar aqui como turista, não serve estar aqui como estudante, não serve estar aqui de maneira irregular, não serve estar indo e vindo de maneira frequente. É necessário que você tenha uma autorização de residência e que você esteja morando aqui de maneira regular e devidamente legal. Segundo ponto, esse período de residência ele precisa ser continuado. O que isso quer dizer, Amanda? Que para que você conte como residência na Espanha durante o período mínimo legal, é necessário que você não fique fora do território espanhol durante mais de 90 dias consecutivos. Não significa que você tem que ficar aqui sempre. Eu não posso nunca sair da Espanha, eu não posso visitar os meus parentes. Não. Você pode ir de férias, você pode ir ao Brasil ou qualquer outra parte do mundo. O que você não pode é ficar fora da Espanha por mais de 90 dias de maneira continuada durante o ano. Então você não pode sair da Espanha em fevereiro e voltar em novembro. A gente quebrou o critério continuidade e, portanto, você não permaneceu de maneira legal na Espanha de maneira continuada, porque você rompeu esse critério. Terceiro requisito. Já disse que tem que morar de maneira continuada e vou te dizer agora o prazo. Precisa ser mínimo 2 anos para qualquer brasileiro. 2 anos mínimo. Se você morar aqui há 4 pode aplicar? Lógico. Se você morar aqui há 10 pode aplicar? Também. O mínimo é 2 anos. O que a gente tem que levar em consideração dessa conta de 2 anos é que é 2 anos imediatamente anterior ao pedido. Então, se você morou na Espanha de 2020 a 2021, foi embora, ficou fora, voltou em 2023, morou até 2024, você morou durante 2 anos? Sim, mas ele não foi contínuo e nem foi imediatamente anterior ao pedido. Não serve. A gente precisa que seja 2 anos contínuo, respeitando esse critério dos 90 dias fora e que seja imediatamente anterior ao momento do pedido da nacionalidade. 4 requisitos. Você não pode ter antecedentes penais, nem no seu país de nacionalidade de origem, nem na Espanha. Então, no momento de apresentar o pedido, precisa apresentar os antecedentes penais do Brasil, se você for brasileiro, e também autorizar que o Ministério da Justiça consulte os seus antecedentes penais da Espanha. 5º requisito. É necessário apresentar a sua partida de nascimento, a sua certidão de nascimento. Então, se você tirou essa certidão de nascimento uma única vez na vida quando você nasceu, vai precisar emitir agora uma segunda via. Essa certidão de nascimento precisa estar atualizada, emitida a segunda via de uma maneira recente ao pedido para poder aplicar. Essa certidão de nascimento tem que constar todos os seus dados, tem que estar devidamente apostilada e traduzida ao espanhol por um tradutor juramentado. 6º requisito, é obrigatório que você saiba espanhol. Se você vai solicitar a nacionalidade espanhola por naturalização, você precisa demonstrar que você sabe o mínimo do mínimo do mínimo do castelhano. O que é isso, o mínimo do mínimo do mínimo? O nível A2 do marco europeu. A gente tem 6 níveis, que vai desde o A1, que é o mais simples, até o C2, que é o maior.
você precisa ter mínimo A2, ou seja, o segundo escalão. Somente o segundo. É necessário que você consiga ter o mínimo de interação em espanhol. Dar bom dia, comprar um pão, subir num ônibus, poder entrar numa farmácia. Esse nível de espanhol A2 é feito e é reconhecido pelo Instituto Cervantes. Você vai ter que se inscrever na prova, esperar o resultado e aí sim aplicar. Você pode fazer maiores níveis? Lógico, eu, por exemplo, fiz o C2, já que eu ia fazer, eu fui logo pro último. Mas não precisa, basta você garantir que você tem o mínimo, que é o A2. Sétimo requisito, obrigatoriamente você tem que demonstrar sua interação na sociedade. E isso a gente demonstra através de uma prova de conhecimentos gerais, uma prova de conhecimento sobre a Constituição, a cultura e a própria natureza, o entorno que a gente tem da Espanha a nível de línguas, de sociedade, de geografia e etc. Essa prova também está gestionada pelo Instituto Cervantes. É necessário que você passe a matrícula, faça a prova e receba o resultado. São 25 perguntas, das quais você tem que acertar mínimo 15. São perguntas simples, como, por exemplo, a que horas passa o Jornal Nacional Oficial? Ou quais são os idiomas oficiais da Espanha? Ou, por exemplo, algumas perguntas um pouquinho mais que você precisa estudar, como quem foi o rei da Espanha em 1813. Tirando essas perguntas um pouco mais detalhistas, mas que você estuda e revisa, o resto são bastante tranquilas do próprio dia a dia de quem mora na Espanha. Inclusive, eu vou fazer um quiz rapidinho aqui pra você. Você sabe quantos idiomas oficiais a Espanha tem? 4, 3, somente 1 ou 6? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou dar a resposta lá no final. O oitavo requisito é demonstrar que você efetivamente esteve na Espanha e morava na Espanha. A gente faz isso através do empadronamento, que é um documento municipal onde diz onde você morou, o endereço, quanto tempo você morou aí. Esse empadronamento você pode emitir, juntar o expediente ou simplesmente autorizar o governo que consulte os seus dados de empadronamento. Por último, é importante que você saiba que no momento de aplicar para a nacionalidade, você precisa estar regular na Espanha. Então, se você tem uma autorização de residência para morar aqui, e durante esse período que você morou, você esteve legal, mas quando você vai aplicar, você está irregular, não pode. Você não cumpre o requisito de regularidade. Então é importante manter a regularidade durante os 2 anos mínimo de residência, mas estar regular ainda no momento da aplicação da nacionalidade espanhola. Importante a gente ter em conta que a nacionalidade espanhola por residência tem períodos diferentes dependendo da nacionalidade e do status pessoal da pessoa. Então a regra é que qualquer brasileiro que resida de maneira legal e continuada durante 2 anos pode aplicar. Mas se esse brasileiro estiver casado ou casada com um cidadão espanhol, casado, não união estável, casado com um cidadão espanhol, esse tempo se reduz para 1 ano. Se a gente estiver falando de outras nacionalidades, como por exemplo a italiana, esse tempo passa a 10 anos. Com uma nacionalidade também americana, esse tempo passa a 10 anos. Se você está aqui através do Estatuto do Refugiado, o tempo são de 5 anos. Outra coisa muito importante que você tem que levar em consideração é o seu status na Espanha em função da sua nacionalidade. O que eu quero dizer com isso? Se você tem nacionalidade brasileira, mas você também tem nacionalidade italiana, e você vem residir na Espanha em base à sua nacionalidade italiana por ser um cidadão comunitário, você é italiano para todos os efeitos. Isso significa que você vai ter que cumprir a regra dos 10 anos, não dos 2, porque o seu status na Espanha é de um italiano que mora na Espanha, não de um brasileiro que mora aqui. Então, se você vem para a Espanha com a sua nacionalidade italiana, você precisa esperar 10 anos para poder aplicar para a nacionalidade espanhola. No entanto, como você é italiano, não tem necessidade de você aplicar para uma nacionalidade espanhola para poder viver aqui. Você vai poder morar aqui de maneira livremente com o seu passaporte italiano. Mas se você quisesse, lembre que se você utiliza uma nacionalidade europeia, exceto a portuguesa, o tempo mínimo para a nacionalidade espanhola por naturalização é de 10 anos. Por que eu digo exceto a portuguesa? Porque os portugueses acontece a mesma coisa que com os brasileiros. Nosso tempo reduzido para apenas 2 anos. Para concluir, quando você tiver todos os seus documentos terminados, você vai pagar a taxa de aplicação, que hoje são 104 euros, mas todo ano aumenta, para poder solicitar junto ao Ministério de Justiça a sua tão sonhada nacionalidade espanhola. A partir do momento que você solicita, o Ministério tem 1 ano máximo para resolver. Quando o Ministério decide se você tem direito ou não, você vai receber um PDF dizendo que sim, você tem direito. Você tem que comparecer ao registro civil da localidade onde você mora para fazer a jura ao rei e a jura bandeira. A partir desse momento, você vai receber uma certidão de nascimento espanhola e já pode comparecer na polícia para fazer o seu tão sonhado passaporte espanhol e o seu DNI, o equivalente ao RG dos brasileiros, né? O DNI espanhol. Você vai fazer após ter essa certidão de nascimento espanhola. Deixa o seu comentário aí se tem alguma coisa que você não sabia sobre esse processo, porque eu quero saber. Ah, quase que eu esquecia da resposta. Já sabe quantos idiomas oficiais tem na Espanha? 4.
A Espanha tem 4 idiomas oficiais. O castelhano, ou espanhol, são sinônimos, como você quiser chamar. O galego, ou gallego, que fala na região da Galícia. O basco, ou euskera, que fala na região do País Basco, ou Euskadi. E o catalão, que fala na região da Catalunha e com as suas matizes na região da Comunidade Valenciana e das Ilhas Baleares. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica com a gente que vamos ter mais conteúdo bacana sempre aqui. Tchau!